Olá, hoje a gente vai desmascarar 5 vilões bem comuns da saúde intestinal que podem estar sabotando o nosso bem-estar sem que a gente nem perceba. Sabe, se sintomas como esses parecem familiares, a causa pode ser mais profunda do que se imagina. Muitas vezes a gente culpa o estresse, a rotina corrida, mas e se a raiz do problema estiver escondida num lugar que pouca gente olha? Pois é isso mesmo. O intestino é chamado de segundo cérebro, e por um ótimo motivo. Ele é tipo um centro de comando super complexo que influencia tudo, da nossa energia até o nosso humor. E quando ele não vai bem, o corpo inteiro sente o impacto. E um dos principais problemas que pode acontecer ali é o tal do intestino permeável. Imagina só a parede do intestino como uma barreira, com portões muito bem fechados. Quando essa barreira se danifica, esses portões meio que se abrem, sabe? E aí partículas de alimentos, toxinas, acabam vazando para a corrente sanguínea. O resultado disso? Uma inflamação que pode se espalhar pelo corpo todo. Então vamos começar pelos primeiros vilões, aqueles que muitas vezes estão escondidos na nossa própria despensa, disfarçados de alimentos que parecem totalmente inofensivos. O primeiro, e talvez o mais famoso de todos, o açúcar refinado. Ele está em todo lugar, né? Em doces, refrigerantes e numa infinidade de produtos processados. E o impacto dele vai muito, mas muito além das calorias vazias. O que é impressionante de ver aqui neste slide é como o açúcar age. Ele é literalmente um banquete para as bactérias ruins do nosso intestino. Essa festa toda causa um desequilíbrio que a gente chama de disbiose, e isso acaba danificando a parede intestinal e aumentando a inflamação, como dá para ver bem na comparação. E essa citação resume a história toda de forma perfeita. A inflamação que o açúcar causa não fica só ali no intestino. Ela abre as portas justamente para aquela permeabilidade que a gente falou, afetando o sistema inteiro. Agora vamos para o segundo vilão, um que geralmente passa batido: os óleos vegetais processados. Pensa aí, óleo de soja, de girassol, milho, canola, eles são super comuns em frituras e em quase todo produto ultraprocessado. O ponto-chave aqui é o desequilíbrio. Esses óleos são absurdamente ricos em ômega 6. O ideal seria ter uma proporção equilibrada com ômega 3, mas a dieta moderna, como o gráfico mostra, está completamente desregulada. Esse excesso de ômega 6 acaba criando um estado de inflamação crônica no corpo, o que, claro, danifica as células do intestino. Bom, agora a gente vai entrar numa categoria de vilões em que o impacto é bem individual, sabe? São alimentos que, para algumas pessoas, podem ser verdadeiros gatilhos de problemas. E o primeiro deles é o glúten. A gente encontra no trigo, na cevada, no centeio, é a base de pães e massas. Mas, para pessoas com doença celíaca ou mesmo uma sensibilidade não celíaca, ele pode ser um gatilho inflamatório super poderoso. E esse slide mostra de um jeito brilhante como isso funciona. O glúten pode fazer o corpo produzir mais de uma proteína chamada zonulina. Pensa na zonulina como uma chave que abre os portões da barreira intestinal. Com mais zonulina circulando, a barreira fica mais frouxa, aumentando a permeabilidade e, claro, a inflamação. Seguindo essa mesma lógica da sensibilidade de cada um, a gente chega nos laticínios. O problema aqui pode vir de dois lugares diferentes, ou do açúcar do leite, a lactose, ou das proteínas, como a caseína. É bem importante a gente saber diferenciar. A intolerância à lactose dá aqueles sintomas digestivos mais clássicos, porque o açúcar não é bem digerido. Já a sensibilidade à caseína pode disparar uma resposta do sistema imune, causando inflamação, problemas de pele, outros tipos de sintoma. Nos dois casos, a parede do intestino fica irritada. Agora, vamos para o nosso último vilão. E ele não é um alimento, mas sim um hábito, um costume do nosso estilo de vida que tem um impacto direto e bem prejudicial no intestino. É ele, o álcool. Mesmo em quantidades que a gente considera moderadas, ele age como um irritante direto para a mucosa, para aquela camada que reveste o nosso intestino por dentro. O álcool tem um ataque triplo, como a gente pode ver bem nesse gráfico. Primeiro, ele danifica as células da parede intestinal, diminuindo a integridade dela. Além disso, ele bagunça o equilíbrio do nosso microbioma, ajudando as bactérias ruins a crescerem. A consequência de tudo isso, aumento da permeabilidade e da inflamação em todo o sistema. Certo, a gente identificou os vilões, mas o mais importante é que entender quem são esses sabotadores já é o primeiro passo e o mais poderoso para a gente retomar o controle da nossa saúde. Então, só para a gente recapitular rapidinho: açúcar refinado,
óleos processados, glúten e laticínios, para quem tem sensibilidade, e, por fim, o álcool. Esses são os 5 grandes causadores daquela inflamação silenciosa no intestino. E a mensagem principal que fica é esta: não é sobre ser perfeito, ninguém precisa ser. É sobre fazer escolhas mais conscientes e de forma consistente. São as pequenas mudanças, feitas dia após dia, que levam a uma transformação gigante no nosso corpo e na nossa mente. Para terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Olhando para essa lista, qual desses vilões foi a maior surpresa? Saber onde os inimigos ocultos estão se escondendo é, sem dúvida, o primeiro passo para a gente recuperar a saúde do nosso intestino. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima!